aqui com os irmãos que estiveram pessoalmente aqui na nossa base, na Igreja de Cristo, em Santa Mônica, e como nós pudemos desfrutar desse tempo juntos de aprendizado, de comunhão, de bênção, de vitória. Então, você que está aí nos acompanhando, a nossa aula, ela hoje vai tratar de intercessão profética. Nós estaremos depois enviando a aula para o nosso canal no Facebook. Se necessitar de edição, a gente vai fazer a edição do áudio para que fique melhor, mas acredito que dessa vez não vai precisar, não. Acredito que vai ficar tudo muito bem, vai ficar tudo muito bom. Estamos aqui hoje com apoio técnico de Davi Riquelme e Ítalo Wallace, é isso mesmo? Estão aqui nos apoiando, só vai conferir um pouquinho o som, como é que está lá, para ver como é que está. Enquanto o pessoal chega aí, nesses primeiros 5 minutos, quero dar as boas-vindas a todos que... Está ouvindo aí? Conseguindo ouvir bem? Tá ok? Legal o som? Então pode trazer meu celular de volta. Tá. E dar as boas-vindas àqueles que estão... My cell phone. Era só para você conferir o som, mas você disse que já está ok, então beleza. Ok. Né? Todos que estão aí, que vão nos acompanhar ao vivo, nós vamos hoje falar sobre intercessão profética. Então a gente tem aí esse tempo para ficar junto, aprender, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Deixa eu abaixar aqui o volume. Enquanto chega aí os nossos primeiros alunos, a gente vai usar esses primeiros 5 minutos aí para falar um pouquinho sobre como tem sido a experiência com a Escola Ministerial Céus Abertos. A gente escolheu vários testemunhos aqui na segunda-feira, no nosso Ruminando Presencial. Foi maravilhoso. Nossa, foi uma unção tremenda. Deus operou de maneira graciosa, grandiosa. Nossa, foi tremendo. Ficou grande, né? O Ruminando, por ser presencial, a gente estende um pouco mais o tempo. Hoje a gente vai ficar só 1 hora juntos com a nossa aula. E ficou um tempinho maior, ficou 1h30. Então nós fizemos 2 vídeos, parte 1, parte 2, está no nosso canal no YouTube. Você procura lá Joaldo Almeida, se inscreve no canal, ativa o sininho para você poder ficar atento a todas as postagens. A gente está fazendo algumas postagens diárias muito interessantes. Uma delas é os 5 minutos com Deus, que nós estamos fazendo pelo nosso Instagram. E também estamos fazendo postagens na nossa página Joaldo Almeida, de momentos do nosso culto, alguns cortezinhos das palavras que ministramos aqui. Nossos cultos também estão sendo transmitidos, olha que bênção, toda terça-feira, toda quinta-feira. A partir do mês que vem vai ser só as quintas e domingos, porque as terças-feiras nós vamos usar para treinamento com os nossos pastores e líderes. E vamos à nossa aula, né? A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre os fundamentos da intercessão. Essa aula é uma aula onde a gente vai esmiuçar alguns conceitos bem interessantes. Esse material que eu estou usando, ele já está disponível. Esse é a nossa apostila de nível 1 de intercessão. Ele já está disponível, se você quiser adquirir. Ele está por R$20, se você adquirir uma apostila. Mas nós temos o nível 2 e o nível 3, que a gente faz um pacote fechado. O material de batalha espiritual foi R$30. A gente está oferecendo o nível 1, nível 2, nível 3 por 50, ou seja, uma economia aí de R$40, porque seria 90. Se você for pegar um só, a gente está fazendo um desconto também, passando por R$20. Mas a nossa aula de hoje, o tema dela é o ABC da intercessão. Isso mesmo. Por que o ABC da intercessão? Porque é uma aula onde nós vamos tratar de conceitos básicos da intercessão. As pessoas fizeram a seguinte pergunta: pastor, o que é intercessão profética? E talvez você já ouviu esse termo, intercessão profética, adoração profética, mas não saiba o real significado desse termo. E, na verdade, até certo tempo atrás, não se usava o termo intercessão profética, falava-se apenas intercessão. Mas o conceito do profético está relacionado a justamente entendermos que a intercessão não é uma ação que parte de nós. A intercessão é uma ação que vem do coração de Deus por nós. Então, a palavra profética, a gente vai aprender isso na nossa matéria sobre os ministérios e sobre também as questões proféticas. A palavra profético no Brasil, ela é uma palavra que está relacionada muito à profecia, a mover e tudo isso. Mas profético significa tudo aquilo que parte do alto
para baixo. Por que é profético? Porque vem da palavra original, né? A palavra no original para profecia é a palavra que dá a ideia de um sopro de Deus para um tempo que se estabelece. Então, quando nós falamos sobre intercessão profética, nós estamos falando que não é apenas chegar diante de Deus com uma lista de pedidos de oração e orar e clamar, e orar e clamar, não. A intercessão profética ela é muito mais que isso. O que é a intercessão profética? É você chegar diante de Deus, silenciar seu coração, ouvir o que Deus está falando e então interceder a partir daquilo que o Pai espera que você ore. Daí vem o termo intercessão profética. Parte dele para nós, como uma profecia que não pode ser de inspiração divina. A intercessão profética é algo que está relacionado a eu colocar o meu coração à disposição do Pai para ouvir o que Ele quer que eu ore. A gente vai falar mais disso na nossa aula da semana que vem, né, da nossa aula da segunda-feira que vem. E aí eu estou com um problema, porque segunda-feira que vem eu estou pensando aqui, me lembrei que eu vou ter que viajar. Eu falei que as nossas aulas elas não teriam agenda fixa devido a nós temos viagens e eu vou para a minha reunião com o meu pastor. Eu tenho um pastor que cuida da minha alma. Mandar um beijo para ele, meu querido pai espiritual, apóstolo Joselito Aragão Novaes, minha querida pastora Neide. E nós temos uma reunião que vamos participar e em outra cidade. Então eu vou ver se eu consigo gravar a aula de intercessão, a segunda aula de intercessão na terça-noite, depois do nosso horário de reunião. Vai ficar um pouquinho tarde. A gente talvez grave aí por volta das 9h30, por aí, quase 10 horas. Mas a gente vai gravar a segunda aula, porque a gente precisa fechar essa matéria na semana que vem. São 4 aulas apenas, e a gente precisa fechar na semana que vem, entendeu? Então, provavelmente a gente aí não grave na segunda, a próxima aula que vai ser interceder é ouvir Deus. Então, nessa interceder é ouvir Deus, a gente vai falar muito sobre a questão da oração, sobre a importância da oração e sobre essa questão profética. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ABC da intercessão. E aí começa com a pergunta aqui no nosso material, né? O que é oração? Eu falei aqui na nossa primeira aula, desmistificando alguns conceitos sobre oração, e eu falei que um dos motivos das pessoas não querer orar é porque elas acreditam que não sabem orar. E eu expliquei que, na verdade, nós nunca vamos saber orar como convém. Romanos 8:28 diz que o Espírito Santo 26, né? Diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então, isso não significa que a oração ela não tem alguns padrões. E não é necessário que você saiba ordenadamente esses padrões para que Deus te ouça. Não. Deus não está nem aí para as regras, como eu falei. O que interessa ao Pai é a sinceridade do nosso coração, é um coração rendido a Deus, é um coração quebrantado, é um coração voltado para Deus, onde você se achega com sinceridade, Ele te ouve. Mas existem alguns caminhos que a gente aprende, né, sobre oração, que é o que a gente vai falar hoje, de algumas formas de oração que são diferenciadas de uma para outra. Paulo vai falar isso quando ele escreve para Timóteo, né? Quero ler esse texto com você aqui. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia aqui do celular. E Paulo fala para Timóteo em 1 Timóteo, capítulo 2, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Ele diz assim: eu rogo-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Então aqui ele fala de 4 formas de orar. Cada uma dessa tem um conceito diferente. Mas existe aqui uma palavra-chave nesse versículo, né? E a palavra-chave é antes de tudo. Ele fala, rogo-te, pois, antes de tudo. Sabe o que isso significa? Que antes de qualquer coisa nós devemos ser pessoas que oram, para que nossos planos sejam confirmados por Deus, para que a nossa vida seja direcionada por Ele. Mas, segundo o dicionário Aurélio, a oração é um discurso, sermão, uma prece. Enfim, orar é falar. Para nós, cristãos, discípulos de Jesus, né? No entanto, é o meio pelo qual temos comunhão, nos comunicamos, falamos com o Senhor nosso Deus. Oração é também a expressão que resulta de um relacionamento íntimo com o Senhor, residente em nosso coração, na pessoa do seu Santo Espírito. A palavra de Deus nos ensina em 1 Timóteo 2:1, que é o versículo que acabamos de ler. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça
em favor de todos os homens. Efésios 6:18. Está escrito, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os homens. Nesses versículos vemos que há diferentes tipos de oração e podemos classificá-los em 3 níveis. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Então, o primeiro nível é Deus como centro das nossas orações. Deus deve ser o centro sempre, mas esse primeiro nível é quando as orações elas estão voltadas primeiro para se render a Deus. Então, eu costumo dizer que esse padrão aqui, ele é a introdução ou o protocolo para nós nos achegarmos a Deus com um coração verdadeiro. Então, Deus como centro das nossas orações, a gente tem algumas modalidades de oração. Uma delas é a oração de ações de graça, quando agradecemos a Deus pelo que Ele nos tem feito. E aí você encontra o Salmo 9, né? Quero ver esse texto com vocês, Salmo 9, se você puder me acompanhar com a sua Bíblia, por favor. Salmo 9 é um salmo onde exaltamos o Senhor, né? Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei, saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome Altíssimo. E é um salmo que vai, se você ler ele inteiro, você vai ver que ele é um salmo de agradecimento, como outros salmos, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome, Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor e não me deixe esquecer de nenhum dos seus benefícios. E é importante entender algo muito poderoso, né? Eu sou uma pessoa que ama a ação de graças. Eu acho muito lindo a atitude americana, né? Os americanos, eles têm um dia na nação, que é o dia mais importante que qualquer outra festa americana, que é chamado o Dia de Ação de Graças. É um dia inteiro para agradecer a Deus pelos benefícios que Ele tem dado. É verdade que se tornou tradição e algumas pessoas já não fazem tanto com o coração agradecido, como o homem sempre estraga a essência daquilo que deve ser feito com o coração sincero. Mas o que me chama mais atenção é que eu aprendi que a gratidão, né, ou a oração de agradecimento, ela não deve ser feita apenas quando nós recebemos algo. Interessante isso, né? Você pensar que, às vezes a gente pensa que a oração de intercessão, ela é feita para que nós possamos depois que nós recebemos algo. Mas eu aprendi que você pode ser grato a Deus, e isso é uma expressão de fé, muito antes de você receber aquilo que você espera. A gente aprende isso com quem? Com Jesus, nosso Pai, nosso amado, nosso ensinador de justiça. Quando Jesus ele multiplica os pães, ele não pede ao Pai que multiplique os pães. A Bíblia diz que ele toma o pão, ele dá graças, e aí então ele diz para os seus discípulos repartirem o pão entre os famintos. Ele começa agradecendo antes mesmo da multiplicação acontecer. Outro ato é quando ele, em João capítulo 11, ele vai ressuscitar seu amigo Lázaro. E lá, quando ele está prestes a ressuscitar Lázaro, ele levanta seus olhos para o alto, ele diz, eu te dou graças, Pai, porque tu sempre me ouves. Então, a ação de graças é uma oração de reconhecimento, não somente do que já recebemos, mas é uma oração de fé por aquilo que acreditamos que vamos receber. Então, é uma oração onde nós colocamos Deus no centro como o cuidador, como aquele que não nos abandona, aquele que cuida de nós com todo amor. E existe a oração de louvor, são expressões de louvor a Deus pelo que Ele faz como um todo, né? Pelos outros, pela obra criadora no universo, seus poderosos feitos. O louvor se concentra nas obras de Deus, o louvor é a porta de entrada da adoração. O louvor é a arma contra os inimigos. Aqui tem todas as referências, eu não estou lendo, tá? Nem estou citando, me perdoe, mas eu espero que você adquira o material para você ler as referências, né? A gente faz isso por causa do horário, né? Então, o louvor é uma arma de guerra, né? Segundo as Crônicas 20, 21, Josafá vence com louvor. É a fonte de alegria, o louvor está associado a cânticos, danças, erguer as mãos. Então, o louvor é diferente de adoração. O louvor é o reconhecimento daquilo que Deus faz, a adoração é o reconhecimento daquilo que Deus é. A gente vai falar mais disso na nossa próxima matéria, que é adoração.
Mas o que é oração de louvor? É você chegar diante do Senhor e começar a dizer: eu te louvo, Pai, pelos teus feitos poderosos, eu te louvo pela tua obra em minha vida, eu te louvo pela obra de Jesus na minha vida, eu te louvo pelos livramentos que tu tens me dado. E então existe a adoração. O que é adoração? Adoração é aquilo que exalta Deus, que reconhece quem Ele é. Tu és bom, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Essas três modalidades de oração que a gente acabou de falar agora, é como se fosse um protocolo inicial para que todas as vezes que a gente vai chegar diante de Deus, antes de nós pedirmos qualquer coisa, antes de nós chegarmos diante de Deus e falarmos: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, antes mesmo da gente fazer qualquer pedido a Deus, nós colocarmos diante dele o nosso coração em agradecimento, em louvor, em adoração. Essa é a maneira certa de se achegar ao Criador, de se achegar ao Pai Todo-Poderoso. Quando você faz isso, o que acontece? O favor de Deus te alcança de uma maneira muito mais rápida. Existe nós mesmos como centro das nossas orações, que é quando você ora pela sua vida. Aí nós temos a oração de petição. É quando eu me apresento a Deus e faço um pedido, né, visando satisfazer uma necessidade pessoal, tendo como base uma promessa de Deus. Eu oro com fé na certeza de que Ele vai me responder. Por quê? Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos, quero ler esse texto com você. Marcos, um versículo muito conhecido daqueles que exercem fé. Marcos 11, versículo 24, diz assim: pois isso vos digo, todas as coisas que pedides orando, credes que recebereis e tê-las-ei. Então, esse versículo ele fala sobre a certeza de que Deus vai atender os nossos pedidos. Eu sou uma pessoa que sempre que vou pedir algo a Deus, nas minhas orações de petição, eu coloco uma condição para pedir. A condição é: seja feita a tua vontade. Ou se for da tua vontade. Se não for da tua vontade, eu não quero receber. Então, quando você coloca isso como uma condição para Deus, quando você coloca a vontade de Deus acima da sua necessidade, quando você coloca a vontade de Deus acima daquilo que você precisa, com certeza a oração ela vai ser atendida muito mais rápido, você vai ter uma resposta muito mais rápida. A oração de consagração ou dedicação, aí eu estou falando de nós mesmos como centro da nossa oração, ocasiões em que a vontade de Deus é desconhecida. Exemplo, decisão quanto à carreira a seguir, 2 propostas de emprego, qual delas aceitar? Então essa oração, a oração de consagração ou dedicação, é quando você está naquele vale, sabe? Aquele vale da decisão, que você não quer sair da vontade de Deus, que você não quer errar, e você quer fazer a coisa certa, mas você não sabe qual decisão tomar. E as pessoas, elas não entendem que Deus conhece o antes, o agora e o depois. Então, sempre nos meus momentos de grande decisão na minha vida espiritual, sempre nos meus momentos de grande decisão no meu ministério, eu retiro um tempo para orar, que é esse tipo de oração aqui, oração de consagração, de dedicação a Deus. Nesse meu momento de oração, eu fico a sós, e o meu intuito principal é ouvir Deus, é escutar o que Ele quer falar comigo, para que eu não dê um passo errado. Porque quando você anda com Deus, você aprende que um passo errado não significa apenas trilhar um caminho de pecado. O passo errado significa você sair do centro da vontade de Deus, que é o lugar mais feliz da terra, é o lugar onde você se encontra em plena paz, realizado, é o lugar onde você percebe o cuidado de Deus. Então, todas as vezes que você precisar decidir, eu costumo falar, né, a gente vai falar disso na próxima aula, que é interceder, é ouvir Deus, que existe várias decisões, ou algumas decisões que a gente não pode tomar sem orar. A gente vai falar dela semana que vem, destacando essas decisões. Mas isso é importante que você entender que quando você estiver sob pressão, e aí eu aprendi, nunca decida por emoção, nunca decida por medo, nunca decida por raiva, nunca decida por necessidade, decida sempre por direção do Espírito. E aí, para isso acontecer, você precisa ir para um lugar secreto, ouvir o coração do Pai, escutar o que Ele tem para você. A direção de Deus sempre será melhor que os seus planos. Eu costumo dizer que o melhor de Deus sempre é melhor do que o meu melhor. Porque significa que Deus conhece o meu amanhã, significa que Deus sabe a minha estrutura, né? Às vezes eu dou o exemplo que é como se você pegasse uma cadeira e dissesse assim: eu vou carregar essa cadeira, uma cadeira de madeira, né? Vou carregar essa cadeira por 10 quilômetros. E aí nos primeiros 100 metros você está com toda a disposição, depois com
500 metros você já está sentindo que o peso da cadeira mudou, não é o peso que mudou, o peso é o mesmo, mas a caminhada te deixou sentir, a sua estrutura começa a não aguentar, e Deus, Ele conhece a nossa estrutura, por isso eu aprendi que o não de Deus, às vezes é a resposta mais favorável à minha necessidade, por isso é preciso ter um tempo. A outra é a oração de entrega, é a transferência, né, de um cuidado ou preocupação para Deus, descansando nele. Exemplo, uma situação de desemprego, de mudança, o marido que foi embora de casa, o filho que está nas drogas, alguém que está com a causa que você sabe que humanamente falando você não tem condições de resolver. Então, situações assim onde você se vê totalmente preso a um momento onde você não sabe o que fazer. Então, esse é o momento de você fazer a oração de entrega. Como é essa oração de entrega, pastor? É quando você chega diante de Deus e ali você diz para Ele, Pai, está em tuas mãos. E eu tenho ensinado, né, um princípio muito importante. Deus não precisa da minha ajuda, Deus não precisa da sua ajuda. A única coisa que Deus espera de mim e de você é a obediência. Então, entregar nas mãos de Deus é dizer assim, olha, Pai, eu coloquei aqui nas tuas mãos e eu vou descansar. Eu coloquei aqui nas tuas mãos e eu vou descansar meu coração, eu vou ficar em paz. E quando você faz isso, quando você coloca algo nas mãos de Deus, você descansa seu coração de verdade, aí então Deus começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar porque ele começa a perceber que você está entendendo o que é que ele quer. Deus não permite que nenhuma situação aconteça conosco simplesmente por acaso, existe um propósito, existe um porquê que nem sempre vai ser revelado para nós, mas que sempre vai ser entendido quando todas as coisas começarem a se ajustar. Então, nessa oração de entrega, eu coloco nas mãos do Senhor. Às vezes você está passando por um momento de desemprego, um momento de escassez na sua vida e você não está entendendo nada, por que isso está acontecendo? Esse é o momento de confiar, de se entregar nas mãos dele. Terceira forma de oração, a gente falou da primeira, Deus como centro, nós como centro, e terceiro ponto é outras pessoas como centro das nossas orações, ou como alvo das nossas orações. Nesse caso, nós vamos a Deus como sacerdotes. Lembra que eu falei na primeira aula que algumas pessoas dizem assim, a oração não é para mim, eu não sou uma pessoa de oração. A oração é para aquele irmão de oração, não. A oração é para todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus? Sua vida foi comprada pelo sangue de Jesus. Então, Apocalipse 1, versículo 6 diz que ele, quando te comprou, ele te tornou rei e sacerdote. E uma das funções sacerdotais é a intercessão, é a oração. A outra é a adoração. Essas são as funções básicas. A gente falou na primeira aula. Não dá para você ser só adorador e não ser intercessor, nem para você ser só intercessor e não ser adorador. Ou você é os dois, ou você não é nenhum dos dois. É as duas asas do pássaro, né? O pássaro só vai voar se tiver as duas asas e alinhadas, equilibradas. Então, nós somos sacerdotes. E a função da intercessão, ela está ligada totalmente a isso, né? Como intercessores, nós levamos a Deus a carga de outras pessoas, isso mesmo, a expressão é essa, peso, carga. O objetivo da nossa oração é ver Deus atuando, mudando, restaurando, salvando, transformando a vida de outras pessoas. Isso é interceder. Então, preste atenção aqui no que eu vou falar para você agora, você que está assistindo agora ao vivo, você que vai assistir depois. Preste bem atenção. Você hoje está na igreja, você hoje está no Senhor, porque um dia alguém intercedeu pela sua vida. Um dia alguém orou por você. Talvez você não lembre nem quem era essa pessoa. Talvez lembre. Você orou a Deus agradecendo pela vida dessa pessoa. Então você hoje é resultado da oração de alguém. E se ninguém nunca orou por você, João capítulo 17 diz que Jesus orou por você. Ele orou pelos seus discípulos que estavam com ele, e ele orou também dizendo, eu oro por aqueles que por meio da tua palavra hão de crer em ti. Então Jesus um dia orou, intercedeu por nós. É muito importante você entender esse fundamento aqui, de que o que você não conseguir com palavras, o que você não conseguir com seus melhores argumentos, você pode conseguir com a sua oração. Que interceder pelas pessoas é o caminho mais fácil, mais rápido, para que as mudanças aconteçam na vida delas.
e que a oração ela tem o poder de trazer a intervenção divina. Sabe o que é intervenção divina? É quando existe uma ação que somente o sobrenatural poderia fazer. Isso é intercessão. E o que é interceder, na essência, né? É pedir, rogar por outras pessoas, é intervir em favor de alguém. Né? Intercessão é a oração feita em prol de outra pessoa, ou em favor de uma situação, ou ainda de uma cidade, da igreja, dos pastores. É colocar-se diante de Deus em favor do outro e pleitear a causa dele como se fosse minha. E aí a gente vai ter exemplos bíblicos que eu creio que vão ser citados aqui. Deixa eu ver se está aqui no material aqui. Não está. Mas aí eu vou dar um exemplo bíblico que você conhece, com certeza você que lê a Bíblia, né? E o exemplo bíblico é Abraão diante da situação de Sodoma e Gomorra. Abraão intercede, ele pleiteia com Deus, desculpa, por aquela cidade. Então, quando nós entendemos isso, né, nós começamos a perceber que a gente toma a causa daquela pessoa como se fosse nossa. Então, Deus está nos colocando, né, eu costumo dizer que a intercessão, ela, por uma pessoa, ela funciona de duas maneiras. Existe aquela intercessão que quando nós olhamos uma situação, quando nós vemos uma necessidade e nós sentimos no nosso coração que devemos guerrear por aquilo. E existe ações de intercessão que são pesos que o próprio Deus coloca em nosso coração por alguém. Já aconteceu comigo, assim, de amanhecer o dia e de repente me lembrar de alguém, de um irmão, de um amigo, de uma pessoa. E aquela pessoa não sair da minha mente, ela ficar ali no meu coração o dia inteiro. E de repente eu entender que aquilo ali era o Espírito Santo me pedindo para orar por aquela pessoa, para levantar um clamor por aquela pessoa. Então o que eu fazia? De imediato eu ia para o meu lugar secreto, às vezes não entrava no quarto, não, mas eu ficava em espírito de oração para aquela pessoa, às vezes orava, às vezes repreendia, às vezes trazia, né, uma palavra profética sobre aquela pessoa, mas eu sempre fazia com que aquele peso que o Espírito Santo colocou no meu coração fosse levado diante de Deus como intercessão. Então, existe essa forma. Deus está para trazer um grande derramamento do seu Espírito nesses últimos dias, com grande demonstração de poder. E a oração intercessora é o instrumento que o Espírito de Deus usará para trazer esse derramamento de poder sobre a nação. A intercessão tem dois lados. Um é o lado de encontro e o outro é o de confronto. Quando intercedemos, oramos para que a vontade de Deus seja estabelecida e ao mesmo tempo em que confrontamos as forças opositoras da maldade, que querem impedir que a vontade de Deus seja estabelecida na vida de alguém. Então, existem esses dois lados da intercessão. A parte do meu encontro com Deus, né, onde eu vou orar, onde eu vou trazer a pessoa em oração, onde eu vou clamar pela vida dela, onde eu vou pedir o Espírito Santo que ministre a vida daquela pessoa, que fale com ela, que toque o coração dela. Mas é claro que nesse momento eu vou confrontar também as forças opositoras das trevas, que estão aprisionando aquelas pessoas, que estão tendo ação maligna sobre aquela pessoa. Então nesse momento eu me levanto, faço essa guerra, bato de frente, usando a autoridade que o nome de Jesus me deu. Amém? Então são três expressões: Deus como centro, eu como centro, por meio da petição, da ação de graças, e outras pessoas. E existem formas de oração, que é quando você estabelece aí as formas de oração, quando você vai clamar pelas pessoas. Uma delas é a oração em particular, né? Essa é a oração que nós fazemos sozinhos. Ela pode ser feita em pensamento, com palavras audíveis, né? E aí Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: quando você orar, entra no seu quarto e a sós fala em secreto com teu pai, e o teu pai que ouve em secreto, ele te honrará, falará e glorificará o nome dele em público. Então é interessante nós entendermos que por mais que nós tenhamos uma vida de oração diária, que a gente ande por aí em espírito de oração, que nós tenhamos uma vida de conexão com Deus por meio da oração, mas nós temos que ter o nosso momento particular, que é aquele momento que você entra no quarto a sós com Deus. Sempre que eu falo disso, eu dou o exemplo do casamento, né? Imagine um casal que vive maravilhosamente bem, eles se entendem, eles não brigam, eles não discutem, eles não
não discordam um do outro. É um sonho, né? Ninguém vive assim, mas vamos pensar. E aí esse casal que vive maravilhosamente bem, apesar de viver maravilhosamente bem, não tem relação íntima. Eles não se relacionam sexualmente. Então nós não podemos dizer que esse casamento é completo. Por quê? Porque lhes falta algo, né? A intimidade sexual, um casamento, é um presente de Deus para completar tudo aquilo que o Senhor nos deu. Então a gente pode dizer o seguinte: olha, essa bondade toda vai acabar um dia, porque não vai aguentar. Então a mesma coisa quando alguém diz assim: ah, não, eu já falo com Deus em espírito o dia inteiro e coisa e tal. Isso é muito bom. Essa ideia é bem legal. Mas é bom você ter o seu momento a sós com Deus. Que é aquele momento onde você desliga o celular, é aquele momento onde você corta as conexões com o exterior, onde você se achega diante dele e você então se rende ali com o coração quebrantado. Nesses momentos, Deus pode construir algo dentro de você tão forte que levaria semanas para ele construir, que levaria meses para ele construir, mas que no momento de oração, no particular, no secreto, o Espírito Santo pode convencer você a perdoar alguém que você está resistindo tanto. O Espírito Santo pode convencer você a abrir mão de um relacionamento que talvez você sabe que está errado, você sabe que está fora da vontade de Deus, mas que você não consegue, você não tem forças para isso. Então ali no secreto, no momento particular, ali a força do Espírito Santo vem sobre você, ali a unção do Pai vem sobre você, e então você consegue romper com aquele ciclo de aprisionamento, de dependência emocional, de prisão da alma. Então, a oração particular é aquele momento onde nós nos achegamos diante de Deus despidos espiritualmente, né? Sem roupa, sem máscara. É onde Deus nos vê como realmente somos e não como as pessoas nos conhecem. Existe uma diferença muito grande daquele que as pessoas veem e daquele que Deus conhece. Por isso, esse momento é importante. Existe a oração em concordância. Essa oração em concordância ela é feita quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em comum acordo sobre o que pedem a Deus. Na oração de concordância há um poder imenso liberado, né? Mateus 18, versículo 18 e 20 diz, de maneira muito clara, né, que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Tudo aquilo que a gente concordar na terra será concordado também nos céus. Então, essa oração de concordância, ela tem um poder extraordinário. Deuteronômio também, capítulo 32, versículo 30, diz o seguinte: como poderia ser que um só perseguisse 1.000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Então aqui fala de um exército guerreando junto, confiados na força do Senhor. Então é importante nós entendermos isso, que a oração de concordância é quando nós nos encontramos como igreja e diante de uma situação assim, às vezes de desafio na fé, a gente junta ali o nosso coração. Eu gosto muito do livro de Atos, quando diz que Pedro e João foram liberados ali das autoridades e eles chegaram ali, eles começaram a orar e a oração de concordância deles foi tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que o lugar foi abalado pela presença do Espírito Santo fisicamente, como se fosse um terremoto. Então é importante demais nós entendermos o poder que tem a oração de concordância, né? Por isso que eu sempre digo, ter parceiros de oração, ter pessoas que oram com você, leva você muito mais longe e avante para muitas coisas. Terceira forma é a oração coletiva, a oração de clamor. Essa oração é feita quando o corpo de Cristo se une em um só coração. Qual é a diferença dessa para que a gente acabou de falar? É que na outra você pode orar com mais alguém. Aqui está falando daquele momento de clamor coletivo da igreja, onde nós nos juntamos, né? Também uma oração de concordância com um número maior de pessoas, quando um grupo de cristãos levanta a voz a Deus, unânimes, não só na palavra ou na expressão, mas no mesmo espírito, como ocorreu na igreja em Jerusalém. Há uma grande liberação do poder de Deus, Atos capítulo 4, versículo 26 ao 31, que é o texto que eu citei, quando João e Pedro são liberados das autoridades, né? E eles chegam ali, a igreja então se une em oração de concordância. Naquela oração de concordância, a igreja experimenta o poder de Deus. Quando é que isso deve ser feito? Em momentos, às vezes, quando a igreja está passando por um momento desafiador, ou quando tem pessoas na igreja, a gente já fez isso muito, pessoas da igreja que estão na UTI,
Então a gente usa a seguinte expressão aqui na nossa igreja, né? Vamos tirar o irmão da UTI agora, vamos tirar tal pessoa da UTI. Então a gente convoca toda a igreja para um clamor poderoso. E naquele momento ali do clamor, então nós nos levantamos. E quando nós nos levantamos em oração, nós clamamos, né? Nós tivemos uma experiência alguns anos atrás com o filho de um discípulo nosso, né? E essa criança estava no hospital. E lá no hospital a criança estava quase indo a óbito, e nós estávamos em um momento de adoração, e o Espírito Santo me deu uma visão da família chorando a morte daquela criança. E nós então, eu convoquei a igreja naquele momento, disse, vamos levantar um clamor agora por esta criança, e começamos a clamar por aquela criança, levantamos a nossa voz com toda ousadia. Naquele momento eu percebi o Espírito, abriu os meus olhos, eu vi como que um anjo entrasse lá naquele quarto, e então, ali naquele quarto, eu via como que o anjo entrasse ali e um espírito de morte saísse dali, e aquela criança, naquele mesmo dia, saiu daquele quarto de UTI, foi para um quarto, e no dia seguinte foi liberado, voltou para casa. Então, esse momento de oração, de concordância, de clamor da igreja, essa unidade, né, poupou a vida daquela criança, que hoje é uma criança saudável, abençoada, alegria dos pais. Então, é importante nós entendermos isso. E alguns princípios que a gente aprende sobre oração, eu acho que nosso maior modelo de oração é o próprio Jesus. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de oração. Jesus tinha uma íntima e profunda comunhão com Abba, com nosso Pai. Ele gastava horas na presença do Pai, buscando direção para o que havia de fazer. Jesus passou a noite toda em oração a Deus, buscando saber do Pai quais eram os 12 que ele deveria escolher entre os seus discípulos. Lucas 6, versículo 12 e 13. Jesus levantava muito cedo, ainda escuro, saía e ia para o deserto e ali orava. Marcos 1, 35. Então, a vida de Jesus, quando eu penso na vida de oração de Jesus, eu me vejo num conflito que hoje não me perturba mais, mas quando eu era mais novo na fé e não tinha tanta experiência como eu tenho hoje, eu meio que entrava em crise. Eu dizia, nossa, imagina Jesus que ele era Deus, né, encarnado, e ele tinha a sua natureza humana, mas ele tinha uma natureza divina totalmente diferente da nossa. A Bíblia diz que Deus deu a ele o Espírito sem medida. E ali, recebendo o Espírito sem medida, Jesus, ele mesmo assim, sendo alguém que conhecia Deus, que tinha intimidade com Deus, Jesus fazia questão não só de orar, mas Jesus fazia questão de levar os seus discípulos a orar. E é interessante porque, preste atenção nisso que eu vou falar para você. A oração para um judeu, ela é cultural, né? A criança, quando ela nasce em uma casa de judeu, ela já aprende a orar desde muito cedo, porque a religião judaica para eles, né, o que a gente chamou de judaísmo, para eles não existe essa separação do templo e da casa. Tudo está dentro da casa e ali é na casa o lugar onde acontecem as coisas. Então, é interessante quando os discípulos de Jesus, eles pedem a Jesus para que os ensine a orar. Não é que eles não sabiam orar, eles já oravam desde criança, mas existia algo na oração de Jesus que era diferente da oração deles, e isso era o acesso à intimidade que Jesus tinha. Então, existem alguns aspectos importantes nisso que a gente tem que notar. Vamos falar agora um pouquinho sobre os aspectos importantes de uma oração bem-sucedida. Uma vez me perguntaram assim, eu vi um vídeo engraçado na internet de um rapaz que ele faz humor com questões do meio gospel, e ele tomou aquela música da nossa irmã Cassiane, que diz, Deus não rejeita a oração é alimento. E ele faz uma brincadeira dizendo, é claro que Deus rejeita a oração, né? Quem disse que Deus não rejeita a oração? Então ele brinca, se eu pedir para Deus te matar, ele vai te matar? Se eu pedir para Deus alejar você, ele vai alejar? Não vai. Então um princípio muito importante sobre a oração, Deus ouve todas as orações, mas ele não responde todas as orações. As orações, para que elas sejam respondidas, elas têm alguns padrões que Deus não negocia. A primeira delas, elas têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Então tem alguns aspectos importantes que a gente precisa aprender, que são aspectos básicos da nossa vida de oração. A primeira delas é que eu preciso orar ao Pai em nome de Jesus. Por que isso? Porque é o nome de Jesus que garante resposta. João 14, 13, João 16, 23, 24, Jesus fala que a gente tem que falar com o Pai no nome dele. Por que com o nome de Jesus? Porque hoje
Preste atenção nisso. Antes da queda, o homem não precisava usar o nome de Jesus, não. O homem tinha um acesso direto a Deus, Deus vinha, falava com ele. Depois da queda, o homem perdeu essa conexão, né? Eu sempre dou um exemplo, que é o seguinte, esse exemplo eu acho muito interessante, né? A gente vai falar disso na próxima aula, Jesus como nosso intercessor, que ficou uma lacuna entre Deus e o homem. E aí Jesus vem e preenche essa lacuna. 1 Timóteo 2,6 vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Por isso, hoje, quando eu falo com Deus, Deus não me vê diretamente. É como se Jesus fosse o filtro, né? Nós compramos esse microfone para trabalhar com ele, e tem um filtro que eu não estou usando aqui, né? Porque eu não quis usar, que é um filtro de proteção, para que a respiração ela não ultrapasse. E é como Jesus com Deus. Quando você fala, Jesus é o filtro dos olhos de Deus que vê você inocente, que vê você perdoado. Você fala a Deus em nome de Jesus. E quando você usa esse nome, você é totalmente aceito, quando o seu pedido está de acordo com a vontade de Deus. A segunda coisa importante na oração é que você precisa entender algo muito importante, né? Você precisa crer que Deus responde à oração. Parece um paradoxo alguém orar sem acreditar que Deus vai respondê-lo, não é verdade? Mas existem muitas pessoas que fazem isso. Muitas pessoas que chegam e oram, e é como se elas estivessem falando com as paredes. E a oração sem fé, ela não produz resultado algum. Marcos 11, 24, nós já falamos desse versículo. 1 João 5, 14, 15 também fala isso. E Hebreus 11, 6, que é um dos versículos mais conhecidos, diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você entende isso, quando você entende esse princípio fundamental, quando você entende que Jesus ele tem o controle de todas as coisas, que Jesus ele tem o controle da nossa vida, que a nossa vida ela é marcada pela presença de Jesus, você vai entender que a vontade de Deus ela sempre vai se fazer quando nós estivermos dispostos a cumprir. Se você estiver disposto a cumprir a vontade de Deus, ele vai te ouvir. O grande problema é que às vezes a gente ora algumas questões e não está disposto a cumprir aquilo que Deus fala conosco, aquilo que Deus ministra ao nosso coração. Então é preciso você entender esse fundamento. A oração, eu preciso crer que Deus vai responder a minha oração. Isso é fé. Terceira coisa é que isso aqui eu acho que é um dos maiores impedimentos para orações não atendidas. Eu preciso perdoar todos que me ofenderam. Por quê? Porque a falta de perdão é um impedimento para que as orações não sejam ouvidas. Marcos 11, 25, Mateus 6, 14, 15 fala isso. Eu preciso perdoar. Não posso ter o meu coração ali sujo e estar querendo viver uma vida de oração de intimidade, eu não vou conseguir. Dependa do Espírito Santo, ponto 4, em sua vida de oração, ou seja, se achegue diante de Deus e convide o Espírito Santo para te guiar em oração. Isso mesmo, eu faço isso. Espírito Santo, me guia em oração, coloca as palavras na minha boca, me direcione para que eu possa falar aquilo que eu preciso falar, né? Aprenda a orar pelas outras pessoas, né? É a lei da semeadura, o princípio de Jó. Quando Jó intercedeu pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro dele. Edifique-se a si mesmo orando no Espírito Santo, que é a oração em línguas. A gente vai falar sobre isso na nossa matéria Vida no Espírito, o poder que existe em orar em outras línguas. A gente vai falar um pouquinho sobre as novas línguas, a língua do Espírito. Hoje é para a gente, hoje não é. Tudo isso é assunto de outra matéria, não dá para falar hoje, amém? Então, existem algumas armas ofensivas de ataque e combate, a gente falou isso na última aula de batalha espiritual, né? Que nós podemos usar na oração. O nome de Jesus, a palavra de Deus, e as armas de defesa, que é toda a armadura de Deus. Eu não vou falar isso aqui novamente, porque nós falamos, mas existem alguns fundamentos, né? O sangue de Jesus, que é uma arma que nos protege quando a gente vai orar, é o novo vivo caminho, Hebreus 10, 19, que nos dá acesso ao Pai, é o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos leva diretamente para a sala do trono. E existem algumas coisas que eu posso fazer. A apóstola Valnice Milhomes tem um livro maravilhoso que eu usei durante muitos anos da minha vida de oração, lá no começo, e me abençoou muito, que é o livro Orando a Palavra.
Então eu posso orar a palavra, que é tomar a promessa de Deus e levá-la de volta para ele através da oração. Então, por exemplo, hoje quando eu oro o Salmo 91, desde que eu li esse livro da apóstola Valnice, isso, olha, tem mais de 20 anos, quando eu vou orar o Salmo 91, eu não oro dizendo, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu sempre oro trazendo para a minha vida, isso é orar a palavra, né? O Salmo 23 já está em primeira pessoa, o Senhor é meu pastor, mas o 91 não está. Então, quando eu vou orar o Salmo 91, eu oro, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente estou descansando. Eu digo que o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas eu estou seguro. A sua verdade é meu escudo e proteção. Não temerei espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu olharei e verei cumprido o desejo do Senhor. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Então eu vou orando a palavra e trazendo essa verdade, né? Por exemplo, eu tenho o hábito de orar o capítulo 61 de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ali tem uma promessa para os filhos. Então você que está com os filhos afastados do caminho do Senhor, sempre que alguém diz assim, pastor, meu filho está desviado do evangelho, o que eu faço? Eu digo, ora aí Isaías 61, ora aí, porque lá diz que os meus filhos serão conhecidos nas nações como semente bendita do Senhor. Salmo 127, outros salmos que são salmos que eu posso orar. Passei um tempo, eu lembro que eu li o livro do Kenneth Hagin, é um homem que me abençoou muito, um dos homens de Deus que eu admiro até hoje, o pastor Kenneth Hagin, e eu li um de seus livros onde ele ensinava a nós orarmos a oração de Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 16 em diante, e Efésios 3, o versículo 14, se eu não me engano, em diante, não me lembro hoje diretamente, mas eu passei 3 anos da minha vida orando aquelas orações, né? E é interessante porque ali Paulo está orando por fundamentos de revelação poderosa. Quero ler com vocês esse texto, né? Efésios capítulo 1 primeiro, deixa eu ver aqui, versículo 16, se é isso mesmo, Efésios 1, 16, isso mesmo. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do meu Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ao invés de eu dizer vos dê, eu dizia me dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do meu entendimento, para que eu saiba qual seja a esperança da minha vocação. Não está escrito assim, tá? Eu estou orando em primeira pessoa, como eu faço. E quais as riquezas da glória da minha herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre mim, que creio, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e o pondo à direita de Deus nos céus, acima de todo principado, potestade, domínio, e todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aí então eu ia para o capítulo 3, fiz isso durante mais de 3 anos da minha vida, acho que 3, 4 anos eu fiz isso, nossa, extraordinário isso aqui. Aprendi com o pastor Kenneth Hagin, e foi algo que ministrou a minha vida. Então, por causa disso, né, 3,14, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele me conceda. Aqui não está escrito assim, aqui está escrito vos conceda, mas eu estou orando a palavra, eu estou falando para mim, eu estou trazendo para a minha vida. Me conceda que eu seja fortalecido com o poder do seu Espírito em meu homem interior, para que Cristo habite pela fé no meu coração, a fim de que, estando eu enraizado e fundamentado em amor, eu possa perfeitamente compreender, olha que lindo, que tremendo, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que eu seja cheio de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais infinitamente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. A Ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Coisa linda, né? Maravilhoso. Esse momento tremendo de oração de Paulo. Extraordinário esse momento de Paulo de oração, porque ele está orando pelos irmãos em Éfeso, mas você pode orar a palavra.
e orar por você, sabia? Você pode orar a palavra aí, você trazer isso aí para você, para a sua vida de oração. Meu irmão, tem um poder tremendo isso aí. Então eu posso orar a palavra, orar no Espírito, como eu já falei, e tudo isso me edificar, né? Para a gente fechar aqui nossa aula de hoje, faltam apenas 10 minutinhos para a gente terminar. Então, quando oramos em áreas conhecidas pela nossa mente, falando agora de orar no Espírito, né? Aplicar a palavra escrita, orando de acordo com o nosso entendimento, mas quando chegamos ao limite do nosso entendimento, o Espírito Santo vem como auxílio, né? O Carlos Peter Wagner, o Dr. Peter Wagner, ele diz que a igreja pode mudar o curso da história através da oração. Eu creio nisso. O ministério da intercessão não tem monotonia. A oração nos leva a ver o invisível, ouvir o inaudível e realizar o impossível. Romanos 4, 16, 21, 1 Reis 18, 4. A história de Elias, a história de Abraão. Homens que mudaram a sua geração por meio da oração. Então aqui a gente fecha a nossa aula ABC da intercessão, só fazendo a revisão para você que chegou agora e vai assistir também de novo, né? Assista mais uma vez. Joivan, né? Tá aí ao vivo, nosso querido Joivan tá aí ao vivo. Ele se passou de assistir essa aula aí, as outras aulas foi mais de 3 vezes. Então aí eu quero mandar um abraço para todos que estão. Sueli Coelho, minha amiga, Joivan Machado, Cássio, Yara, Joelson, Cássio, já falei Cássio, né? 2 vezes. Helena, do meu querido Bides, Helena, mulher de Deus, povo da Nikkei, saudade desse povo. Zezé Ferreira, Simone Souza, Nani Mário, e todos aqueles que entraram, né, que não estão mais aparecendo aqui, mas que entraram na nossa live. Queridos, revisando. Deus como centro das nossas orações, louvor, ações de graça, adoração. Nós mesmos como centro das nossas orações, petição, consagração, dedicação, entrega. Os outros como centro da nossa oração, intercessão, clamor, formas de oração, oração em particular, concordância, oração coletiva, oração de clamor. Jesus Cristo, né, como nosso modelo de oração, aspectos importantes da oração, orar em nome do Pai, orar ao Pai em nome de Jesus, crer que Deus responde a nossa oração, perdoar as pessoas, para que a nossa oração não fique ali retida, né? Depender do Espírito Santo na nossa vida de oração, ele sabe melhor do que você o que você precisa. Aprender a orar pelas pessoas, princípio da semeadura, né? Jó orou pelos seus amigos e o cativeiro dele foi virado. E nos edificar orando no Espírito. Falei das nossas armas também, a gente falou disso da última vez, foi a última ministração de batalha espiritual. 8 minutos para a gente encerrar a nossa aula de hoje, e eu quero convidar você a colocar em prática tudo que você ouviu aqui. Quero convidar você a separar um momento na sua casa, amanhã, hoje à noite, antes de dormir, ora pela minha vida, ora pela minha família, ora por você, ora por aqueles que você sabe que estão precisando de oração. Há tantos motivos para orar, há tantas questões para orar. Se a gente soubesse como a nossa oração pode mudar destinos, a gente está enfrentando agora uma ameaça mundial, né, com esse coronavírus, e eu já estou orando o Salmo 91 sobre a minha casa, sobre a minha igreja não, que eu não tenho igreja, né, que eu não morri por ela, a igreja de Jesus que a gente toma conta, os discípulos que estão conosco, já estou orando, dizendo, olha, sobre a nossa casa, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegar, nenhum vírus vai entrar, nossa família está blindada com o sangue de Jesus, tá bom? Então, separe esse tempo de oração. Usar aqui esses últimos minutos, 7 minutos, para a gente dar alguns avisos importantes. Estive quarta-feira na nossa reunião do Projeto Espiritual de Salvador. Você que me acompanha nas redes sociais viu que eu fiz uma postagem com o querido pastor Elcio, que é o presidente desse ministério. E nós vamos ter no dia 20, aqui em Salvador, no estádio de Pituaçu, o culto da igreja na cidade. A gente faz isso um dia antes da abertura do carnaval, nós reunimos a igreja e vão ser 130 horas de adoração, intercessão e evangelismo. Então você que é daqui de Salvador, você que está me assistindo que é daqui de Salvador, aparece em Pituaçu. Quanto mais soldados, né, quanto mais guerreiros, melhor ainda, Deus vai fazer coisas tremendas. Nós vamos estar nesses dias de carnaval voltados para o projeto, vamos gravar nossas aulas sim, a gente está com compromisso com vocês, vamos gravar as nossas aulas e vamos estar juntos nesse tempo profético, nesse tempo onde Deus vai, com certeza, mover a cidade. Então, nós já fazemos esse projeto durante o carnaval,
durante muitos anos. Nós não estamos ali porque a gente tem saudade da festa, nada disso. Nós estamos ali porque Jesus é a verdadeira alegria. Então a gente leva esse Jesus para aqueles que vão buscar a falsa alegria. E se você soubesse como Deus opera, cada ano é um testemunho maravilhoso, diferente. Cada ano o Senhor nos surpreende com alguma coisa. Você que está de longe, você que não está aqui em Salvador, você que não vai para o projeto, nos cubra com a sua oração. Nós precisamos da sua oração. Nós necessitamos da sua oração. Tá bom? Um outro aviso importante é que nós teremos no dia 10 de fevereiro um workshop ao vivo pela internet, né? Sobre vitória sobre a pornografia. Então, eu quero convidar você, nós vamos estar postando aí um link nos nossos grupos, nas nossas redes sociais. A partir de domingo agora, a gente vai começar a falar todos os dias, até o dia 10, a gente vai ter esse workshop falando desse tema, vitória sobre a pornografia. Nós estamos lançando um programa de libertação para pessoas com problema nessa área. É uma dificuldade trabalhar com esse tema na internet, deixa eu te explicar por quê. Porque tanto o Google, quanto o Facebook, quanto o Instagram, eles não fazem distinção quando você está usando a palavra para o bem ou para o mal. Por exemplo, quando eu coloco lá vitória sobre a pornografia, às vezes eles não compartilham isso por causa da palavra pornografia. Os algoritmos, e aí foi a orientação da minha querida amiga Samara Barreto, brigadão Samara pela dica, né? Vai estar aqui em Salvador fazendo o curso Samara Barreto, fera, marketing digital, mentora, amiga, e ela me deu essa dica. Então a gente vai usar o nome no nosso programa, né, de libertação da pornografia, da masturbação, das compulsões sexuais, de restauração sexual, que é o nome que a gente vai usar no nosso livro, né, ou sexualidade restaurada. Então a gente vai divulgar isso. Se não chegar até você, eu já estou falando aqui, a gente vai transmitir isso para outras pessoas. Você que tiver interesse de participar desse workshop, você pode me chamar no meu privado, ou mandar uma mensagem em um dos nossos contatos privados, que a gente vai estar te mandando o link de inscrição, porque só vai poder participar dessa live as pessoas que estiverem inscritas por meio desse link. Ele vai ser um link fechado e a gente vai estar fazendo por meio desse link. Então, se você não se inscrever, você não clicar lá no link, você não vai poder participar. Então, você que tem interesse de participar, você me procura aí no grupo da nossa escola, que a gente vai estar fazendo isso, tá bom? Queridos, muito obrigado por esse tempo juntos. Quero agradecer a você que tem sido aluno dessa escola, a você que tem adquirido material, que tem semeado no nosso ministério. Dizer para você que a gente não cobra para fazer essa escola, a gente tem dedicado tempo para ensinar, para instruir. Quero agradecer a todos aqueles que têm ofertado na nossa vida. A minha querida Mábia, hoje eu ganhei um banco de presente, né? Só que ficou um pouquinho alto, a gente não gravou com ele, tá, Mábia? É por isso que a gente não gravou. A gente vai pedir para serrar um pouquinho as pernas, vai ficar um pouquinho mais na altura do púlpito. A gente está gravando aqui, mas ganhei um banco, ia comprar o banco, ganhei de oferta, orei por ela, abençoei a vida dela. Quero agradecer a todos que ofertaram na nossa vida. Você não sabe o quanto você abençoou o nosso ministério. E se você não fez isso ainda, faça uma semente de amor. O valor que você semear vai abençoar o nosso ministério. Hoje nós temos o Ministério de Ensino da Igreja, a gente tem se dedicado a isso, né? Estamos ainda provisoriamente aqui, mas até o final de fevereiro vamos estar na nossa sala de vídeo, refrigerada, com toda outra estrutura. Percebeu que mudou tudo? Mudou o som, mudou a imagem, tudo está com a qualidade melhor. Por quê? Porque nós fizemos um investimento de R$ 3.800 entre ar-condicionado, microfone, câmera, equipamento, tudo para oferecer a você um serviço que te abençoe com qualidade. Tá bom? Que Deus te abençoe, ore pelo nosso ministério. Quero terminar esses 2 últimos minutos orando pela sua vida. Talvez você tenha dificuldade de orar, talvez você tenha problemas com oração. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero orar por cada pessoa que está assistindo essa live, aqueles que vão assistir depois, que o Senhor os toque de maneira sobrenatural. Que a vida deles seja marcada pela tua presença, que a vida deles seja marcada pelo teu poder. Que eles possam ser tocados por ti de maneira sobrenatural. Espírito Santo, eu quero abençoar agora cada um dos meus irmãos. Abençoar aqueles que estão agora passando alguma dificuldade, que se esfriaram na oração, aqueles que não conseguem mais, Senhor, orar como convém. Eu quero te pedir nessa hora, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa acender novamente o fogo da tua presença e trazê-los de volta ao teu amor. Eu abençoo cada um, em nome de Jesus. Obrigado. Um conselho para você.
não assista somente, compartilha, tá bom? Quando você compartilha, você não sabe como você nos abençoa. Não só compartilhe o link da escola, ainda dá para entrar. No meio da escola, no final dá para entrar. A responsabilidade de assistir a aula é da pessoa que entrou. Elas estão no nosso canal, tá bom? Um beijo no seu coração, graça e paz do Senhor Jesus.